Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Guilherme Bavia, engenheiro agrônomo, gerente técnico especializado em grãos da Alltech Crop Science. O tema da nossa entrevista será Panorama Atual da Safra de Soja 2020-21. Guilherme Bavia, como é que você está? Oi, Divino, boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente, principalmente para a gente falar um pouco dessa safra de soja que tem tido um início conturbado, mas que a gente acredita que vai terminar bem. Que ano maluco, né, cara? Em todos os sentidos, até na regularidade das chuvas, né? Exatamente, Divino. A gente teve um início de safra bem conturbado a nível nacional, mas que vem se normalizando agora. E a gente continua acreditando numa safra recorde para esse ano 2021. Ô Guilherme, você esteve recentemente aqui na região do sudoeste goiano. Qual a expectativa da produção de soja para essa região nossa aqui? Divino, os produtores de soja de Goiás eles já se encaminham para encerrar o plantio 2021, com um percentual aí de 90% a 95% já semeado até o momento. O restante são áreas novas de abertura que necessitam de mais chuvas para o plantio, mas devem ser retomadas aí após o retorno das precipitações previstas para dezembro. O plantio na região ele começou um pouco atrasado, 30 dias após o término do vazio sanitário, devido à falta de chuva nas principais regiões produtoras. Mas assim as atividades aí de plantio elas tiveram início entre 20 e 25 de outubro, só que seguiram de uma maneira rápida e muito eficiente. Isso foi fundamental para o sucesso da safra. Então, com um bom trabalho inicial, agora o foco ele passa a ser o manejo das lavouras e as aplicações já programadas para manter o potencial produtivo da safra e a expectativa do estado de Goiás colher os 14 milhões de toneladas que estava previsto para esse ciclo 2021. Em relação ao cenário nacional, a safra ela deve ser uma safra recorde, que deve totalizar mais de 132 milhões de toneladas, reduziu um pouco do que era previsto em outubro, devido a esse atraso das chuvas, mas mesmo assim a safra brasileira ela deve crescer de 5% a 6%, sobre o ciclo anterior. Ainda é muito cedo para a gente falar de qualquer definição. O clima irregular registrado entre setembro e outubro ele trouxe alguns problemas regionalizados, de fato, mas a gente ainda não pode falar de perdas produtivas em nível nacional. Mas, de fato, a gente precisa de regularidade climática para os próximos meses, para que a gente não tenha perdas de produtividade acentuadas. Aquelas perdas que ocorreram ano passado no Rio Grande do Sul, você acha que pode vir a acontecer de novo? A gente tem tido, Divino, uma formação forte do Laninha, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Uhum. O sul do Brasil vem sofrendo mais com o fenômeno, com a formação do fenômeno. A gente tem tido uma regularização a nível nacional agora. Eu não acredito que seja o cenário para o centro-oeste, em especial para o sudoeste goiano. Uhum. Como é que você avalia essa safra atual? Quais são os principais desafios que o produtor tem encontrado? Divino, esse ano está sendo bastante difícil na questão das chuvas. Elas atrasaram muito, bastante desigual e disparelhas em bastantes regiões. Então, são os primeiros desafios provocados pelas alterações climáticas da formação do Laninha,
que já podem ser vistos principalmente no sul do país, mas também no centro-oeste, né, que desde o fim de 2019 vem sofrendo com chuvas abaixo da média. Então, apesar da chegada tardia da chuva, que atrasou o início da semeadura da soja, o Brasil ainda tem potencial para uma safra recorde, e com certeza vai ter, superando os Estados Unidos mais uma vez na produção do grão. Infelizmente, alguns produtores tiveram alguns problemas de replantio, principalmente aqueles que plantaram, arriscaram implementar a cultura mais cedo. Então foi um início de safra meio conturbado, até meio preocupante, mas por outro lado, a melhor época para a soja não é exatamente a inicial, logo após o vazio sanitário. Então a gente empurrou um pouco o plantio para uma época um pouco mais adequada para as lavouras. Então isso pode ser muito bom também. Lógico que depende das projeções de chuva para dezembro, para janeiro, como a soja vai se desenvolver, mas as previsões são muito boas e, se confirmadas, a perspectiva de produção é mais uma vez excelente. Então, mesmo com esse atraso, pode-se afirmar que nós não saímos da janela de plantio ideal? Podemos afirmar que não saímos, Divino. As projeções, a perspectiva ainda é muito boa. Com certeza a gente deve ter uma safra recorde mais uma vez. Mais uma vez, como a gente falou anteriormente, é importante que agora a gente mantenha a nossa calendarização, o manejo das lavouras, as aplicações programadas, para que então a gente possa manter esse potencial produtivo da safra. Bom, então a safra de milho, essa não tem perigo, mesmo com esse atraso? Divino, o atraso no plantio da soja, ele aumenta a preocupação dos produtores. Então, assim, a falta das chuvas, ela atrasou o plantio da oleaginosa e o planejamento do milho safrinha, consequentemente, foi um pouco comprometido. Então, se o cultivo da segunda safra, se o cultivo do milho atrasar, a produtividade tende a cair, o que compromete a entrega do milho, que já foi negociado. Então, a gente ainda tem uma preocupação em relação ao planejamento. Bom, você falou que por enquanto é tudo muito cedo, mas assim, não existe uma previsão de queda, que a gente deve acabar colhendo mais ou menos a mesma quantidade prevista. Quais então serão as consequências do Laninha para a cultura da soja? Exato, Divino. A gente deve crescer em comparação à safra passada, como a gente citou anteriormente, em torno de 5% a 6%. Essas são as previsões. Os fenômenos El Niño e Laninha, eles são considerados os principais fenômenos aqui na América do Sul. Então, assim, na prática, né, os oceanos, eles exercem uma influência muito grande sobre o clima, que a gente experimenta no nosso dia a dia. E isso pode ser capaz de alterar as condições climáticas do que a gente considera normal. Então, quando eles ocorrem, diferentes regiões do país podem experimentar condições de temperatura e chuvas diferentes. Isso pode ser acima ou abaixo do normal. O que a gente tem visto esse ano são chuvas abaixo do normal, ou até mesmo dentro da normalidade em alguns anos que eles ocorrem. Mas, assim, de fato, o fenômeno ele afeta principalmente as lavouras do sul do país, com a ocorrência de estiagens, mas, no entanto, o centro-oeste ele também deve ser atingido, como a gente já viu, com algumas irregularidades. Então, durante a fase Laninha, Divino, há uma possibilidade maior de ocorrência de secas e de altas temperaturas, principalmente no sul do Brasil. O contrário do que ocorre durante a fase El Niño. Mas, como a gente falou anteriormente, o centro-oeste também está sujeito a isso. Você acha que essa irregularidade das chuvas, ela pode influenciar no enchimento dos grãos e no tamanho dos grãos? Com certeza, Divino. Existem alguns momentos que eles são cruciais para uma boa produtividade, e que eles são mais sensíveis ao déficit hídrico. Entre eles, a gente pode numerar a emergência da planta de soja, depois o florescimento e também o enchimento dos grãos. Então é essencial que a gente tenha de fato chuvas regularizadas para os próximos meses, para que a gente não perca potencial produtivo. Já se tem notícia de ferrugem asiática no Mato Grosso, inclusive aqui em Rio Verde, na semana passada, o próprio Sindicato Rural já soltou um alerta falando para os produtores ficarem preocupados, porque quando a coisa começa no Mato Grosso, é quase que certo que por aqui vai surgir também.
né? De que forma você acha que isso pode afetar, influenciar a colheita, a safra, enfim, a quantidade de grãos que serão colhidos? Divino, realmente em 2020 o Brasil já registra mais casos de ferrugem asiática do que em 2019. E como você falou, desculpa, o Mato Grosso já registra esses casos. É importante que a gente mantenha a nossa programação, também de aplicações, que a gente faça os tratamentos fitossanitários para que a gente não corra o risco de que a ferrugem asiática prejudique o bom desenvolvimento da lavoura, prejudicando assim o potencial produtivo, visto que a gente já teve um início conturbado. Então é importante que nesse momento o produtor ele mantenha a sua programação, ele mantenha a sua calendarização, fazendo o manejo fitossanitário correto, fazendo assim o tratamento preventivo para que ele possa prevenir qualquer problema, principalmente qualquer problema biótico, né, causado por doenças como a ferrugem asiática, para que ele não tenha nenhuma surpresa em relação a isso. Guilherme, no bloco anterior, nós falávamos a respeito da ferrugem asiática que já começou a trazer preocupações para os produtores no estado do Mato Grosso, e aqui em Goiás já existe também um alerta, né? Pedindo os produtores para ficarem em alerta. Além da ferrugem, alguma outra doença ou praga que pode deixar o produtor de cabelo em pé a essa altura do campeonato? Divino, existem outras doenças que podem afetar. A gente tem aí principalmente as doenças de final de ciclo, que na verdade elas já começam a se desenvolver no início da cultura. Então, mais uma vez, é importante que a gente mantenha o manejo que foi planejado, com um tratamento fitossanitário preventivo, para que doenças de final de ciclo, e a gente pode citar entre elas antracnose, cercosporiose, septoriose, mancha-alvo, não venha atingir a soja e causar surpresas para o produtor. Então, mais uma vez, a gente já tem alguns problemas, algumas adversidades climáticas para manejar, para superar. Então, é importante que o produtor ele mantenha a sua calendarização, o seu planejamento de aplicações fitossanitárias, protegendo assim a sua lavoura, para que a gente então tenha uma produção, mantenha as nossas expectativas de altas produtividades. Quais são os principais cuidados que o produtor deve ter para evitar essas adversidades climáticas? Divino, exato. A gente vinha falando até então de adversidades bióticas, que são essas doenças que podem prejudicar a cultura da soja, como a ferrugem asiática, mancha-alvo, mas a gente tem as adversidades climáticas. E esse fator é tão importante que ele determina aproximadamente 50% da produtividade de uma planta. Os outros 50% vão ser determinados por solo, genética e manejo. E vale a gente lembrar também que o clima, ele conversa muito com esses outros fatores, solo, genética, manejo. Então, dessa forma, quanto mais eficiente for a prática relacionada a esses três fatores, de solo, genética e manejo, menos refém das condições climáticas o produtor vai ser. Então, dessa forma, uma maneira interessante de se minimizar os impactos dessas fases e principalmente da formação desses fenômenos que podem prejudicar a cultura é através da escolha da data de semeadura. Contudo, vale a pena também a gente ressaltar que a ocorrência desses eventos de seca, por exemplo, que a gente estava falando no início, não está relacionado também somente às fases do fenômeno. Então temos outras alternativas, como por exemplo, adoção de irrigação, quando possível, claro, o plantio direto para auxiliar na manutenção da umidade do solo, a melhoria do perfil do solo em profundidade, para que a gente então possibilite um melhor crescimento de raízes, a adoção de cultivares resistentes às secas também, todos eles devem ser considerados para que a gente possa minimizar essa variabilidade climática. Então tecnologias também que auxiliem na manutenção de uma planta vigorosa, com desenvolvimento equilibrado e que apresenta alta capacidade fotossintética e potencial produtivo são extremamente importantes para que a gente então supere essas adversidades climáticas que a gente está sujeito durante toda a safra da soja. Você citou um fator aí interessante que é a profundidade das raízes. Nós sabemos que a planta ela não come, ela bebe, né? Então a água é fundamental. Como é que a falta de água pode afetar a produção?
Legal, Divino. A água ela representa cerca de 90% do peso da planta de soja e atua em todos os processos fisiológicos, bioquímicos que existem na cultura. Então, por isso, a disponibilidade de água no solo é um fator determinante para o desenvolvimento dela. Principalmente, como você perguntou lá no começo, principalmente nas fases de germinação e emergência, na floração e no enchimento dos grãos. Então, o estresse hídrico, em qualquer uma dessas fases, vai prejudicar a nossa produtividade final e também a qualidade do nosso grão. Então, a escassez ou a ineficiência de absorção de água pelas plantas vai comprometer todo o desenvolvimento da cultura, vai impactar diretamente na produtividade. Então, nesse momento, por exemplo, em que as lavouras de soja ou elas estão em processo de emergência ou algumas mais avançadas na etapa de floração, que é considerado altamente sensível ao estresse hídrico, a gente necessita dar uma atenção ainda maior, visto como a gente conversou que a água participa de diversos processos. Um efeito, por exemplo, visível da escassez de água é a redução do crescimento da planta. Então, esse efeito ele ocorre porque a gente tem um encolhimento da célula, então ela perde turgidez, prejudica o crescimento celular e resulta em uma planta com tamanho reduzido. Outra característica, por exemplo, de uma planta passando por carência de água é a redução da área foliar. Isso vai levar ao abortamento de folhas. A gente então vai ter uma menor área fotossinteticamente ativa e a gente vai recolher menos energia para essa planta. Então, quando a planta tem um estresse hídrico, consequentemente ela vai ter uma senescência e queda dessas folhas. Então a gente pode perceber que como o déficit hídrico, ele vai influenciar tanto no tamanho da planta, como na qualidade dos grãos, o que vai vir a causar uma interferência na produtividade, que é um fator de extrema importância para a gente. Então, no contexto atual, que a gente vem comentando aqui, cada vez mais frequente, a gente encontra extremos climáticos e irregularidades na distribuição das chuvas. Então, por esse motivo, acompanhamento da previsão do tempo, assim como conhecer as características dos fenômenos que a gente falou, como o El Niño, Laninha, seguir um planejamento de safra, uma calendarização, são de grande importância para o bom planejamento da safra. Bom, lá atrás o produtor rural já cuidou do solo, ele já buscou o melhor perfil, ele já buscou a melhor semente, enfim, aquilo que dependia dele, ele fez. Mas o clima não ajudou e nós sabemos que o clima é um fator fundamental, ele é essencial, mas que foge das mãos do produtor. Você falou que nesse momento ele tem que ter uma atenção especial. Que atenção é essa, já que o que dependia dele ele fez até agora? Os fatores que estão acontecendo são fatores externos. Exato, Divino. Então, de fato, nada substitui a água no sistema. Então, não existe uma outra forma de suprir com outro elemento a função que é da água. O que nós podemos fazer é tornar a planta mais eficiente no uso da água, produzindo mais com menos água disponível. E nesse quesito, a nutrição e a fisiologia têm um papel fundamental. Então, além do planejamento da safra, como a gente já citou anteriormente, o produtor ele pode melhorar as condições do seu solo, tanto física e química quanto biologicamente, o que vai proporcionar raízes que consigam alcançar a água em maior profundidade, ou seja, raízes que explorem mais o solo, e dessa forma, com o incremento do sistema radicular, a gente vai aumentar a eficiência de exploração do solo por essas raízes. Isso vai promover maior absorção de água e nutrientes. Então é de extrema importância que o produtor ele leve em consideração o manejo do seu solo. Então, quando ele equilibrar o tripé físico, químico e biológico, a gente consequentemente vai ter mais biodiversidade no sistema e isso vai fazer com que o solo tenha mais saúde e qualidade, o que vai favorecer o armazenamento e filtragem de água. Então a gente vai ter um sistema mais resiliente caso essa lavoura for acometido pelo estresse hídrico. E isso vai ser muito mais favorável ao desenvolvimento do sistema radicular que a gente vinha falando até agora, que vai explorar mais a área de solo e buscar mais água. Então é interessante que o produtor, a gente pode começar a ver aqui que o manejo ele começa muito antes. Ele começa pelo manejo do solo, como você já falou, escolha da cultivar, o preparo do solo que a gente acabou de falar, e depois a gente tem diversas outras estratégias, como a utilização de tecnologias que façam o balanceamento nutricional e hormonal,
como também o que a gente falou antes do intervalo, que a gente tem um tratamento fitossanitário adequado para manutenção foliar, ou seja, para que a gente tenha uma planta fotossinteticamente ativa e que consiga produzir fotoassimilados para encher aqueles grãos no final do ciclo e gerar, assim, produtividade. Ou seja, agora então ele já tem que começar a pensar lá para frente, para 2021, 2022, é isso? Com certeza, Divino. Então, por exemplo, as estratégias que a gente citou agora há pouco, como por exemplo, a adoção do plantio direto para auxiliar na manutenção da umidade do solo, melhorar esse perfil de solo em profundidade para favorecer as raízes, e, obviamente, a escolha de tecnologias eficientes para que a gente possa fazer esse manejo, devem ser consideradas durante todo o ciclo. Então, sim, o planejamento ele é algo constante que deve ser levado em conta pelo produtor, até mesmo nesses momentos de estresse que a gente vem atuando. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Teve um termo que você utilizou no bloco anterior que eu achei interessante. Você falou de extremos climáticos que deverão acontecer com mais frequência. Você acha que isso que está acontecendo esse ano vai se tornar quase que uma regra para os próximos anos daqui para frente? Divino, essa é uma pergunta complexa de responder. Eu acredito que a gente tem que estar sempre preparado para as adversidades climáticas. A gente se prepara muito bem para as adversidades bióticas que a gente já comentou, como, por exemplo, a ferrugem asiática da soja. A gente tem manejos excelentes para que a gente possa evitar perdas de produtividade por conta dessa doença. E da mesma forma, a gente tem que estar preparado para adversidades climáticas que venham a acometer o nosso sistema. E para isso, como a gente já comentou, a gente deve deixar esse sistema mais resiliente. Só que isso aborda uma série de estratégias que deve ser adotada muito antes do plantio da cultura. Então, o bom planejamento, desde a escolha da cultivar, desde o manejo correto do solo, desde a utilização de novas tecnologias que proporcionem uma boa nutrição e um bom balanço hormonal da planta, assim mesmo como um tratamento fitossanitário eficiente, devem ser considerados. Então, é de extrema importância que o produtor ele esteja ligado em todas essas tecnologias, todas essas formas de manejo, para que a gente deixe o sistema mais resiliente possível, para que caso algum estresse acometa essa lavoura, ela tenha a capacidade de retornar ao seu estado normal o mais rápido possível. A empresa que você trabalha, ela tem realizado trabalhos buscando soluções para esse problema do estresse hídrico? Sim, Divino, a gente tem trabalhado bastante com essas ferramentas que buscam amenizar os efeitos provocados pelas adversidades climáticas, entre eles o estresse hídrico. Então nós temos realizado diversos trabalhos que buscam minimizar as condições de estresse que a planta pode passar durante seu ciclo e, sem dúvida, como a gente já falou, o sucesso está ligado a uma combinação de estratégias. Então não é apenas um tipo de manejo ou um produto que vai salvar a lavoura. Então são diversas estratégias adotadas que vai fazer com que a gente tenha o sucesso no final, que é a produtividade, as altas produtividades que nós buscamos. Então, desde o correto planejamento da safra, manejo, correção do solo, até o uso de insumos de alto nível tecnológico que auxiliem na mitigação desses fatores de risco, são essenciais. Por exemplo, na Altec a gente tem trabalhado muito para mitigar esses estresses do meio através da ativação biológica do solo. Então, a gente busca equilibrar o tripé físico, químico e biológico a partir de produtos naturais, baseados em extratos fermentados e nutrientes específicos que visam aumentar a biodiversidade benéfica do sistema. Então, quando a gente tem uma maior biodiversidade, consequentemente a gente tem um solo com mais saúde e mais qualidade. E mais uma vez, como a gente vem falando aqui do estresse hídrico, essa não é a única vantagem da gente ter um solo com bastante diversidade microbiana, mas é uma delas. Isso vai favorecer o armazenamento e filtragem de água. Então, mais uma vez, a gente vai ter um sistema mais resiliente caso a gente tiver um estresse hídrico acometendo nossa lavoura. E vai ser muito mais favorável ao desenvolvimento radicular das plantas. Então, quando a gente tem um desenvolvimento radicular mais robusto, consequentemente, essas raízes vão explorar mais áreas de solo e buscar mais água.
Então é essencial que a gente ative o nosso solo biologicamente para que a gente possa ter esses benefícios de exploração de solo pelas raízes, para que a gente promova maior absorção de água e nutrientes. Consequentemente, quando a gente tem esse bom tripé equilibrado, física, química e biológico, e biologicamente, a gente pode ter, por exemplo, um exemplo prático que a gente vê no campo é a manutenção dos cotilédones. Essa manutenção dos cotilédones da planta de soja, elas vão auxiliar a planta nessa fase inicial de desenvolvimento. Isso é essencial, porque uma perda prematura dessas estruturas, que a gente chama de cotilédon, ela pode afetar diretamente a produção final. Então, o que a gente tem visto é que o aumento dessa massa seca, a manutenção dos cotilédonos, enfim, tudo isso vai aumentar a eficiência e manter o potencial produtivo da soja. Bom, vamos citar exemplo, assim, na prática mesmo. Quais resultados já foram alcançados com tudo isso que você já falou? Divino, a gente tem feito diversos trabalhos em Rio Verde, é uma área que a gente realiza trabalhos de pesquisa há bastante tempo, em conjunto com a nossa parceira de pesquisa, que é a Fertigel. Numa safra utilizando as nossas tecnologias, por exemplo, principalmente essas tecnologias de solo, todas essas tecnologias de ativação biológica do solo, são tecnologias utilizadas no momento do plantio. A gente pôde ver, então, um sistema mais ativo, ou seja, uma maior diversidade microbiana. E quando isso aconteceu, a gente pôde encontrar, então, um maior diâmetro, um maior comprimento de raízes e, consequentemente, um melhor desenvolvimento das plantas. E, consequentemente, em áreas, em safras que a gente fez esse trabalho, que teve como consequência o estresse hídrico, a gente encontrou, então, maiores produtividades, que é o que interessa para o produtor no final da safra. Quando você fala maiores produtividades, essas maiores produtividades são representativas? São bastante representativas, Divino. A gente tem encontrado, por exemplo, nesse experimento em específico que eu citei, que ele foi realizado no ano passado, a gente encontrou um incremento de 20% quando comparado à área que não teve esse tratamento de suco de plantio, que a gente chama, que é uma estratégia muito eficiente que a gente tem focado nas últimas safras, que é, mais uma vez, essa estratégia de aumentar a biodiversidade do sistema. Mas mesmo com os problemas climáticos que a gente está tendo, vocês conseguem resultados como esse? Divino, os problemas climáticos, eles são de difícil controle, né? A gente não está no nosso escopo de controle. Uhum. Mas, mais uma vez, a partir do momento que a gente deixa esse sistema mais preparado, ele vai ser mais tolerante às adversidades que vão aparecer ali. Então, sim, a gente encontra benefícios quando a gente utiliza nossas tecnologias, e entre essas tecnologias que eu acho importante a gente citar, a gente tem a gestão de nutrientes e aminoácidos, que é essencial para melhorar o potencial produtivo da soja, e entre os principais benefícios estão a reparação dos estresses térmicos e hídricos, que a gente não pode evitar. Então, além da melhoria da absorção de nutrientes, os aminoácidos eles vão ser essenciais para a formação da planta e do grão. Por isso é importante que seja feita essa gestão, para que eles estejam disponíveis, auxiliando na formação, na absorção dos outros nutrientes, como, por exemplo, o cálcio, o boro, o magnésio, que são essenciais para a fase de floração que a gente está passando nesse momento. E quando eles estão associados a tecnologias como os aminoácidos, a planta vai ter um menor gasto energético para absorver esses nutrientes. Então, consequentemente, a gente vai ter um incremento energético na planta, uma vez que ela não vai gastar energia para absorver esses nutrientes. Então, até porque esse gasto extra de energia, ele pode ser provocado por estresses naturais e que vai afetar a produtividade. Então, ao invés da planta direcionar energia para o seu crescimento e desenvolvimento quando ela sofre um estresse, ela vai focar no reparo do estresse dessa energia. Então, muitas vezes a cultura pode ter seu desenvolvimento saudável afetado. Por isso é muito importante a gente associar tecnologias a outras tecnologias, como, por exemplo, a gente está falando de nutrição agora e de aminoácidos. É necessário que a gente utilize nutrientes complexados com aminoácidos para que a planta, então, não tenha um gasto energético excessivo ao absorver esses nutrientes, uma vez que ela já pode estar passando por alguma adversidade, por algum estresse ambiental que está ocorrendo.
Então, mais uma vez, é importante que a gente faça o manejo para que a gente deixe nosso sistema preparado. Mas as adversidades climáticas, elas dependem de uma série de estratégias que devem ser adotadas desde o começo do planejamento. Muito bem. Guilherme, algo mais que você gostaria de acrescentar? Divino, mais uma vez, eu acredito que as adversidades climáticas são um desafio enorme para o produtor. Uma vez que a gente está trabalhando com produção, a gente está exposto a esses intempéries climáticos. Então, uma série de tecnologias, estratégias devem ser adotadas para que a gente tenha o sucesso final que a gente busca, que são os altos tetos produtivos. Então, mais uma vez, não vai ser uma tecnologia, ou um produto, ou uma semente que vai fazer essa diferença, mas sim todas as estratégias, todas as formas de manejo que a gente colocar em prática. Guilherme, nós estamos aí há 3 dias do Natal. Quero te desejar um Natal maravilhoso, apesar do ano não estar sendo o melhor ano possível para as festas, né? Mas te desejar um Natal maravilhoso. Agradecer, essa já é a sua segunda entrevista conosco neste ano, em 6 meses de programa. Agradecer a parceria conosco, muito obrigado por aceitar os nossos convites, por estar sempre disponível. Eu sei que para você conceder essa entrevista para a gente aqui, eu sei o sufoco que você passou ao longo desses dias. Muito obrigado, um Natal abençoado e um ano de 2021 maravilhoso. Divino, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com você. Apesar do ano complicado, complexo, eu ainda acredito que a gente vai ter uma excelente safra de soja. Nas áreas que eu tenho visitado, as chuvas têm se regularizado, então a perspectiva é a melhor possível. Mais uma vez eu agradeço. Eu também desejo um ótimo Natal e um bom ano novo para todos os nossos ouvintes e para todos os produtores de soja desse país e principalmente para você. Mais uma vez, obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.